Bom dia, igreja. Graça e paz. Quantas crianças sobem, vocês quiserem abrir a Bíblia no Salmo 120? E nós vamos fazer uma oração. Pai, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor, porque como o Senhor fala na tua palavra, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E são por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. E o Senhor está nos dando neste sábado mais uma oportunidade para que nós possamos ouvir a tua voz e nós possamos e desejamos que o Senhor habite através de Cristo Jesus em nossas vidas. E neste momento, Jesus, eu peço o teu auxílio para que o Senhor esteja me ajudando, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem conversado e falado e mostrado ao meu respeito. E é no teu nome que nós oramos. Amém. No Salmo 120, a página é 684, nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: Na minha aflição clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Todas as vezes que você clamar ao Senhor, Ele te ouvirá, e Ele trará a resposta. Porém, muitas vezes, a resposta da tua aflição talvez não é aquela que você gostaria de ter. E aí diz assim no versículo 5: Ai de mim, que permaneço temporariamente em Meseque, para que eu habite nas tendas de Quedar. Meseque, aqui ele era o filho de Ismael. E Quedar, ele era filho de Jafé, um dos filhos de Noé. E essas duas representações, elas representam guerreiros, um lugar de guerra. E nesse momento, então, Davi, eu acho que é Davi aqui dizendo, que eu estudei sobre isso, é Davi. E Davi, aqui ele está dizendo: eu habito neste lugar. E nós, irmãos, em todas as áreas, em qualquer momento das nossas vidas, nós habitaremos neste lugar de angústia, neste lugar de solidão. E representa essas duas pessoas que se tornaram reinos. É o mundo pelo qual nós vivemos. E aqui eu vou colocar este mundo, cada um coloca aquilo que o Senhor irá ministrar. Este mundo de solidão, de tristeza, de guerras, pode ser dentro da tua casa, pode ser na tua vizinhança, pode ser na cidade de Barretos, pode ser no teu trabalho, na tua família. E neste momento fala assim, eu precisando diz assim: peregrinar em Meseque e Quedar é experimentar a angústia, é viver um ambiente hostil, um lugar difícil, um povo que não tem contato com a civilização. É como viver em lugares estranhos, cercados de perigos. Essa semana fez 14 anos aonde eu moro, minha casa. Assim, 14 anos, fez 14 anos. E é um lugar muito difícil de morar, não é um lugar fácil. E quando foi há um ano mais ou menos, mais de um ano atrás,
diante das circunstâncias que estávamos vivendo dentro da minha casa, então o Senhor nos orienta que nós deveríamos mudar. Naquele momento, irmãos, eu passei por grandes fases a respeito deste assunto. E o primeiro deles foi que, até aqueles dias, ainda eu considerava como minha casa, só minha. E o Senhor, então, começou a trabalhar comigo a respeito disso. Então, eu entendi, compreendi o que o Senhor queria falar comigo. E depois dali, o Senhor começou, então, nós começamos nessa luta de vendermos a casa. É o bairro Dom Bosco. Não sei se todos sabem, é o Dom Bosco. E naquele momento eu fiquei muito feliz e nós também ficamos, eu particularmente, fiquei muito triste. O Jorge era o desejo dele de sair dali. O meu particularmente não era, porque eu sempre tive isso. Falei, bom, dentro da minha casa é onde eu estou, no meu conforto, no meu refúgio, isso não me incomoda. Embora que eu tenha um vizinho que me incomoda bastante. Não fisicamente, assim, mas Deus está dando a minha fraqueza. E sempre ouvi isso. É uma pessoa de muito, assim, uma pobreza miserável, de verdade. É uma mulher sozinha que teve, né, porque uma morreu, 10 filhos. E cada fase desses filhos, cada momento difíceis, nós vamos passando ali na nossa casa, nosso bairro. Então, o Senhor começamos essa venda dessa casa. Pelo fato do bairro, todo mundo, assim, houve várias assim, pessoas interessadas a isso. Mas quando chegava na casa, nossa casa é muito boa, nossa, é bem legal, só que o bairro, né, é difícil. E todas as vezes que ia uma pessoa lá, sempre os vizinhos do meu lado estavam lá do fora. E eu lembro que uma vez eles pincharam todo o muro. O Jorge falou assim, nossa, para ajudar, eles pincham todo o muro deles. E aconteceu que uma amiga falou assim, Dani, por que você não pinta a casa? Né? Porque lá, assim, a tua casa por dentro está bem, mas às vezes pintando, dá uma outra aparência. Então nós pintamos, começamos a pintar a casa. E foi um rapaz, um homem que pintar a minha casa, muito... Eu queria colocar essa palavra simples, assim, de simplicidade mesmo, assim, sabe? Sem orgulho, sem arrogância, foi humildade. E ele ficou, porque só era por fora, um pedaço só do muro, então ele ficou 3 dias em casa. Na sexta-feira, eu mandei uma mensagem para o Jorge, falei assim, Jorge, você avisou ele que na sexta tem que terminar mais cedo, por causa do pôr do sol. E eu saí, porque eu não vi a resposta do Jorge, eu fui até ele, eu não sei se eu fui dar água, fui conversar com ele. E nós começamos a conversar, ele falou assim para mim, você quer vender a tua casa? Né? Eu falei, sim, mas eu não disse o motivo. Sim, eu quero vender. Eu falei, nossa, mas aqui é meio difícil. Eu falei para ele, nossa, mas é meio difícil por causa do bairro. Aí ele diz assim para mim, ele falou, sabe, irmão? Eu falei, gente, sabe que é irmão? Ele falou, sabe, irmão? Porque até então eu não sabia que o Jorge tinha conversado comigo. Ele falou, sabe, irmão? Talvez o Senhor está te colocando aqui para você salvar uma vida. Irmãos, e quando ele falava aquilo, eu olhava assim para a cara dele, tipo assim, falava assim, louco. Você não sabe o que você está falando. Não foi essa a direção. Porque eu não disse para ele, eu não quis contar para ele. O motivo até porque não teve oportunidade. Continuamos a conversar e aí mudou o assunto. Ele foi contar o testemunho dele, aí eu entendi que ele era cristão. Só que aquilo ficava pulsando na minha mente. Sabe quando você tampa os ouvidos e não quer ouvir? E eu ficava dessa forma. Não fisicamente, porque aquilo começou a pulsar na minha cabeça. Eu falava, não, louco. Todas as vezes que eu começava a sair, eu falava, nossa, como que eu vou ser isso? E assim foi se passando os anos e o Senhor, de repente, parou. Não houve mais pessoas para comprar a casa, não iam mais pessoas lá. Eu e o Jorge começamos a orar, e isso parece que começou a ficar frio dentro de nós, porém as placas ainda se encontram lá. Só que isso, irmãos, começou a me incomodar muito. E eu fui deixando a murmuração tomar conta da minha vida. Então, ao chegar no meu bairro, eu já me entristecia, já me angustiava. Chegar na minha rua, então, era terrível. Por quê?
Porque ao longo desses tempos, o Senhor falou, então, bom, eu não sabia, como eu sei hoje, o Senhor falou, bom, eu vou trabalhar nisso. E nós pintamos o muro. No primeiro dia, o muro nem estava terminado, eles sujaram todo o muro de terra. Hoje o meu muro está todo sujo de terra, assim, sujo mesmo. A vizinha, ela tem um monte de animais mesmo, ela tem cavalo, ela tem tipo uma fazenda assim na casa dela, ao lado da minha casa. Então, desse tempo para cá, de um ano para cá, toda semana o Jorge tem que subir em cima da casa para colocar veneno para os ratos. E antes desse um ano eu tinha muito medo. Muito medo. Eu trancava toda a minha casa, eu não deixava meus filhos saírem lá para o quintal, eu não abria a janela, porque eu tinha muito medo. Só que isso fazia com que eu murmurasse contra Deus. Eu falava, como o Senhor não está me vendo? Me vendo neste lugar. E começava a brigar com o Senhor. Até que então eu falei, bom, não vai ter jeito mesmo, então vamos colocar veneno e vamos resolver. Eu não acordava à noite. Para acordar de manhã, muitas vezes eu tinha que chamar o Jorge, porque eu tinha muito medo dos ratos entrarem dentro da minha casa. E desse um ano para cá, toda semana o Jorge tem que subir para colocar veneno. Aumentaram, se quer dizer assim. O cavalo da vizinha, que os meninos, ela tem um vizinho, um filho, então ele leva esse cavalo lá para o pasto, mas traz para frente da casa. O cavalo resolveu, então, urinar na minha calçada. Ela tem, mais ou menos, esse menino está mais ou menos na faixa dos 15, 16 anos, várias vezes, quase todos os dias, tem 20 meninos em frente da minha casa. Então, e eu sempre reclamando, sempre murmurando, e falando, Deus, será que o Senhor vai tirar daqui? O Senhor deu a oportunidade, não deu. Quando foi? E aquela voz daquele homem soando no meu ouvido. Quando foi, há um mês atrás, que eu fui trabalhar, esse serviço, ele passa onde o Jorge morava, que é um dos bairros onde a gente tinha vontade de morar. E eu coloquei a mão para fora, assim, e falei, Deus, por que o Senhor não nos dá uma casa aqui? Esse é o desejo do nosso coração, mas foi muito sincero, irmãos, aquela oração. E, de repente, foi como se eu voltasse para dentro do carro. Eu falei, nossa, Deus, acho que não é essa oração que eu tenho que fazer. É a oração que eu estou fazendo, que é repreender, mas também ter gratidão. Isso eu falando com a minha boca, mas era Deus falando comigo. Ele falou assim, Deus, o Senhor sabia a respeito desse bairro, porque ele nunca foi. Não é que ele transformou num bairro melhor, não, ele sempre foi. Eu falei, o Senhor sabia. Eu fui no último dia fazer a inscrição dessa casa e eu fui sorteada. Muitas famílias, pais de família, não conseguiram e eu consegui. O Senhor sabia da minha vizinha, o Senhor sabia de cada vizinhança. Então eu tenho que agradecer. E foram se passando as semanas, isso muito difícil ainda agradecer, ali bem difícil mesmo. Quando foi terça-feira, eu fui sair cachorro, porque eu tenho muita dificuldade de levar meu cachorro para passear por causa disso, por causa do bairro. Mas eu falei, Deus, eu tenho que levar e tal. E eu fui, e eu desci. E eu descendo, tinha o meu vizinho do fundo ali, eu levei ele até um lugar, e levei até mais para frente, passei em frente de casa, voltando. O Senhor falou assim, olha para essa moto. E eu fiquei olhando, falei, nossa, moto é um rapaz. E eu fui acompanhando ele assim, ele para na esquina, de trás da minha casa, e ele já começa a brigar com um rapaz. Nisso a minha vizinha Lúcia, que conhece todo mundo, começou a conversar comigo. Ela falou, sabe o que aconteceu? E eu não conseguia entrar para dentro. Eu queria entrar para dentro, mas eu não conseguia. O Senhor me deixou ali na esquina vendo tudo isso. E ela falou assim, sabe o que aconteceu? Um fulano foi fazer uma cobrança de drogas do outro que estava devendo para a mãe. E ele ameaçou a mãe. Então, os dois filhos, lógico que eu não ia deixar isso parado, foi até ele. E foi uma coisa horrível, polícia e tudo mais. Aquele dia eu falava, Deus, o que está acontecendo? E eu entrei para dentro, irmãos, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Por que o Senhor permite que eu viva dentro deste lugar? E esqueci, fui fazer as minhas coisas e fui dormir. Geralmente, não foi, aí foi na terça, o Jorge chegou, fui conversar com ele, o que tinha acontecido, tudo. E eu dormi, e eu acordei mais ou menos umas 3 horas da manhã. E eu comecei a conversar com o Senhor. As minhas aflições não são só essas, mas
as minhas outras aflições, e essa eu peguei e comecei a chorar muito. Falei, Deus, eu não aguento mais isso. Eu estou com medo, eu não aguento mais vir aqui, eu sou constrangida na hora que eu entro, na hora que eu saio, parece que fui colocando as minhas aflições diante do Senhor. E o Senhor só me disse assim, filha, diante dessas circunstâncias, eu cuidei de você. Eu estou cuidando da tua casa. Irmãos, aqui eu lembrei da gratidão. Falei, isso, ser grata, Senhor, é verdade. Eu comecei a agradecer e eu fui trabalhar com essa mensagem no meu coração, e o Senhor começando a falar comigo, e eu falei para o Senhor, Deus, eu cheguei na igreja, não sabia quem ia pregar, eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Por favor, eu estou muito, muito cansada, porque eu não tinha dormido à noite, só tirei um cochilo de 1 hora, meia hora mais ou menos, porque eu precisava trabalhar, e eu falei, Deus, eu preciso tirar um cochilo. E eu falei, eu estou muito cansada, mas eu preciso, porque eu estava triste com o acontecido da terça que tinha passado, do dia passado. E naquele momento o Senhor começa a ministrar o meu coração. E o Senhor começa a falar comigo, sabe, filha? Eu te chamei para ser vozeiro neste lugar. E o Senhor começou a falar comigo, eu falava assim, não, mas eu não quero ser vozeiro neste lugar. E eu comecei a meditar, então, de quarta noite até ontem, irmãos. Foi uma ministração muito difícil para eu fazer. Fiz aos choros, porque eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não quero ser luzinho aqui. Eu nem sei como ser luz neste lugar. E aí o Senhor, mas eu conversando com o Senhor, mas eu sabendo que Deus queria de mim, então eu sempre coloco meu pensamento, as minhas aflições, mas desejando aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu falei para ele assim, Deus, mas que coisa, né? Se diante deste lugar, uma pessoa somente for salva, que coisa maravilhosa. E isso, irmãos, foi começando a abrir o meu entendimento. E aí onde surge essa ministração, pode cortar isso, por favor, o tema da ministração. Mais uma vez. Dá para ver aí? Não, a ministração é, não deixe a luz apagar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ter uma alma missionária. Nós temos clamado por esta alma missionária. Mas será que, de fato, você deseja ter essa alma missionária dentro da tua casa? Porque quando a gente pensa em uma missão, 144 mil, nós já pensamos, uau, eu vou para lugares onde tem milhões de pessoas, e as pessoas vão estar sedentas, eu pensava assim. Mas o Senhor disse, quer ser 144 mil? Você está recebendo esse chamado. Se você não consegue fazer a obra, se você não consegue fazer a missão, se você não deixa a luz de Jesus brilhar dentro da tua casa, no teu bairro, na tua cidade, na tua família, nos teus filhos, você acha que você vai conseguir ser 144 mil? Você acha que você tem capacidade para isso? Nós não temos. E o Senhor começou a falar comigo, sabe o que é isso? Egoísmo. Sabe, irmãos, eu até me lembrei da ministração da pastora, eu fiquei pensando, foi nossa agora, né? Então agora eu vou ficar por aqui, você ministra, você é a luz do Senhor, a minha família, não sei como vai ser isso, mas o Senhor vai capacitar. Agora, para nós viajarmos, o Senhor pede que levamos uma mala, uma mochila de livros. E é isso, irmão. Nós temos recebido muita luz. E chegou o tempo de sermos luzeiros nesta terra. Em cada lugar que você se encontra. Abra a tua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 5, a página é 1060. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E fique com
com isso na tua mente. Não deixe a luz de Cristo se apagar. Não permita isso. Por mais difícil que vai ser, por mais difícil que é, não permita isso. Não permita, porque o Senhor tem muito a fazer através das nossas vidas. E Ele deseja, sabe por quê, irmãos? Porque isso, quando nós somos usados por Deus, não porque Ele precisa da minha vida para fazer algo, mas quando eu sou uma luz, eu consigo também enxergar a grandeza e o poder de Deus, transformando a minha e a vida do próximo. Diz assim o versículo, o Senhor conversando comigo ao meu respeito, Ele diz assim, no 14, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz de Barretos. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos os que estão na casa. Então, quando eu estou em luz, e o Senhor falando, você sabe onde você está? Você está escondida. Porque você tem a oportunidade de ser luz para este lugar hostil, um ambiente difícil, mas você pode ser luz. As pessoas podem me conhecer através de você. E ontem à noite eu falei, Deus, mas que difícil isso. E o Senhor, eu falei, mas por que isso? Sabe aquelas coisas, aqueles conflitos? E o Senhor dizendo para mim, eu preciso trabalhar o teu caráter. Eu preciso transformar o teu caráter. Você não tem clamado a mim uma alma missionária? Você tem clamado, irmãos, uma alma missionária? E muitas vezes o Senhor está querendo nos dar essa alma, esse desejo. Alma missionária é você ter o desejo, a vontade de que outros ao seu lado, independente de quem quer que seja, ouçam e descubram da verdade. E quando eu não quero ser luz, ou quando eu não sou luz, ou quando essa luz está se apagando, o Senhor ministra ao meu coração dizendo, sabe o que você está fazendo? Você está recebendo luz, mas você está se escondendo. E isso é grave diante dos meus olhos. E ele continua dizendo assim no versículo 16. Deixai a vossa luz brilhar. Você tem luz, você tem Jesus, então deixe brilhar essa luz diante de quem? Dos homens, independente de quaisquer que sejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está, no céu. Mas nós não queremos isso. Nós estamos apoiados no nosso egoísmo, no nosso mundinho, na nossa vontade, no meu eu, na minha vontade, no meu conforto. E são vários testemunhos, tanto de coisas que o Senhor vem transformando dentro de mim, de ter que sair dali e cumprimentar cada um, de ter que olhar para o menino que entrou dentro da minha casa, e o Senhor falou assim, ele entrou porque tinha um propósito. Eu estou cuidando, tanto que ele não roubou nada teu, eu tinha um propósito para isso. E eu tenho que olhar para ele, ter compaixão, conversar, cumprimentar, conversar com a mãe. Irmãos, eu olho para dentro de mim e eu vejo, Senhor, eu não posso deixar essa luz apagar. E nós vamos... Carlos, passa para mim, por favor. O Salvador olhou ao grupo que tinha diante de si e depois ao sol nascente disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Como saiu o sol em sua missão de amor, desvanecendo as obras da noite, as sombras da noite e despertando o mundo para a vida. Assim, os seguidores de Cristo devem ir em sua missão, difundindo a luz do céu
sobre os que se encontram nas trevas, no erro e do pecado. E eu olhando para dentro de mim, falei, Deus, que ridículo sou eu. O que é isso? Eu pensando no meu conforto, eu pensando na minha tranquilidade, e pessoas, meninos. E eu fiquei ali fora naquela terça-feira e tinha tanta criança, irmãos, crianças de 12 anos, 13 anos, 9 anos, usando drogas, envolvidos com drogas, mães desesperadas. E o Senhor falou assim, e eu falei, e o Senhor falou, sabe por que eu permiti que você visse isso? Porque quando você se coloca na mesma situação, mãe, até a mãe sofrendo, meus olhos, naquele momento, naqueles minutos, né, naquela madrugada, foi como se estivesse riscando assim ainda. O Senhor falou, você precisou ver algo dessa forma, de uma vez por todas. Você parar de reclamar, de murmurar, usar os instrumentos que eu te dei, que são a oração, que é repreender, porque você tem autoridade, repreenda, mas não se esqueça de você levar a luz. Jesus, o Salvador, é a única luz que pode iluminar a escuridão de um mundo imerso no pecado. A respeito de Cristo está escrito, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E Deus tem nos chamado, irmãos. Cada um de nós moramos em um bairro diferente. Cada um de nós trabalhamos em lugares diferentes. Estudam em lugares diferentes. E todo esse propósito, tudo isso tem um propósito, para sermos luz. De si mesma, a humanidade não possui luz. Nós mesmos não podemos possuir essa luz. Separados de Cristo, somos semelhantes a um círio não aceso, quer dizer, uma vela não acesa. Como a lua quando tem a face voltada para o lado contrário ao sol. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre a treva do mundo. E eu pensando, falei, eu achava. Olha como que a Ana falou sobre o orgulho, né? Eu achava que eu tinha Jesus de verdade. Será que Jesus habita dentro de você? Será que essa luz não está tão pequenininha? Porque, de fato, quando nós temos a luz de Cristo, quando, de fato, você entende o propósito de Jesus, porque Ele não morreu só por mim, mas Ele morreu por aquelas pessoas. Ao envolver-nos, porém, para o sol da justiça, a nos pormos em contato com Cristo, a alma inteira é iluminada com o brilho da divina presença. Os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre os homens. Eles são a luz do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem seu nome: vós vos entregaste a mim, e eu, Jesus, vos entreguei ao mundo como meus representantes. Será que você tem sido representante de Jesus no teu lugar onde você se encontra? Dentro da tua casa, no teu bairro? Como o Pai o enviar ao mundo, assim declara ele, também eu os enviei ao mundo. Como Cristo é um instrumento para a revelação do Pai, assim devemos nós ser o meio para a revelação de Cristo. Mas Jesus não pediu aos discípulos: esforçai-vos por fazer resplandecer a vossa luz. Ele disse: resplandeça. Se Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença. Se aqueles que professam ser seguidores de Cristo não são a luz do mundo, é porque o poder vital os deixou. Se não tem luz para comunicar, é porque não tem ligação com a fonte da luz. Será que você se encaixa nisso? Será que você se encaixa nisso? Será que o poder vital tem se apagado dentro de nós? Será que nós temos escolhido os lugares onde queremos fazer a obra do Senhor?
Não, você já leu. As palavras do Salvador, vós sois a luz do mundo, indicam haver ele confiado a seus seguidores uma missão mundial. Nós iremos fazer uma missão mundial, mas para isso, ela precisa começar em pequenos lugares. E conforme o Senhor vai colocando nós em pequenos lugares, Ele vai aumentando isso, Ele vai aumentando, até nós falarmos mundialmente de Jesus. Nos dias de Cristo, o egoísmo, o orgulho, o preconceito haviam construído um alto muro de separação entre os indicados guardiões dos sagrados oráculos e qualquer outra nação do globo. Mas o Salvador viera mudar tudo isso. Mas nós encontramos dentro da igreja, falando, sabendo da verdade presente, vindo à igreja aos sábados, mas estamos cheios de orgulho, cheios de preconceito. Naquele tempo, Jesus sentava com as prostitutas. Jesus curava e estava perto dos leprosos, aquelas pessoas que eram mais discriminadas pela sociedade. Jesus estava ali presente. E por que eu não? Será que eu sou melhor do que Jesus? Cristo derriba a parede de separação. O amor próprio, separatista, preconceito da nacionalidade, ensina amor a toda a família humana. Ergue os homens no estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo. Elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos, estrangeiros, amigos e inimigos. Quando Jesus foi até ali beber água, estava uma mulher samaritana. E Jesus esteve ali com ela e disse para ela, conversou com ela. Ele não se importa, ele não se importava. Mas nós nos importamos. Mas nós queremos escolher. Mas nós queremos ser melhores. Achamos que somos melhores. Ele nos ensina a considerar toda a alma necessitada como nosso semelhante. E o mundo como nosso campo. Abra a tua Bíblia para terminarmos. Em Isaías, no capítulo 60. Página 802. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, se você está caído. Se você está vendo que a tua luz está pouca. Naquela época, a candeia precisava de óleo para ser iluminada. Para que iluminasse, para que houvesse luz, para que houvesse fogo ali, iluminasse todo aquele lugar, precisava de óleo. E era um óleo puro do azeite. Conforme ia acabando este óleo, a lâmpada, não, como fala? A chama ia se apagando, ia se apagando. E aí ele colocava mais azeite. E tinha a quantidade correta, certa, não poderia ser nem pouco e nem muito. Se talvez você se encontra se sentindo sendo apagado, Senhor, eu estou percebendo, eu estou me apagando mesmo. Diante das circunstâncias, diante das lutas, diante da prisão que eu me encontro, como Paulo e Silas, naquela prisão. E eu falei para o Senhor, Deus, realmente eu estou numa prisão, porque era um lugar sujo, era um lugar de bichos, de pessoas más, de má índole. Eu falei, Deus, eu estou neste lugar. Mas Paulo, naquele lugar, ele não se preocupou em estar bem, no seu bem-estar. Mas ele queria salvar aquelas pessoas. E Deus viu a sinceridade do seu coração, mesmo ele orando e clamando ali, conversando. Porque quando a gente clama, o Senhor ouve. Eu falei, Senhor, eu quero ser uma adoradora nesse caos que eu me encontro,
nessas circunstâncias que eu me encontro. Porque o Senhor pode fazer um terremoto. E se uma vida, uma família, irmãos, pensa isso. E o Senhor diz: levanta-te, brilhe, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O povo está vivendo em trevas, irmãos. O povo vive em trevas. Eu moro num lugar que eu vejo cada coisa, cada absurdo, que eu olho para cima e falo: Deus, não é possível que tem pessoas que vivem nessa condição. E o Senhor fala: tem pessoas que vivem nessa condição. Tem famílias separadas, filhos, mães desesperadas pela vida dos filhos, esposas, e tanta coisa, irmãos, que nós temos ali, vocês não têm noção. As coisas são terríveis ali. O povo está vivendo em trevas. E eu, preocupada com a minha casa, com a minha limpeza, com as minhas coisas, sendo que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Se Ele me deu, é para fazer o quê? Esconder ou glorificar o nome dEle. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti a glória dEle e será vista sobre ti. E quando eu disse para o Senhor, Senhor, eu nem sei como ser luz. E o Senhor falou assim: não preocupe com isso. Só tenha um coração sincero. Só seja uma adoradora. Só faça a minha vontade, que eu coloco isso e eu deixo isso acontecer. E os gentios virão para a tua luz e reis para o brilho de teu levantar. Nós recebemos essa promessa no dia 29/3, onde o Senhor pediu para que nós levantássemos, para que nós pudéssemos ser luz, para que essa luz que estava se apagando pudesse resplandecer. E naquele dia, o Senhor disse, como Ele disse, como a pastora falou no final do culto: você crê que Deus pode fazer coisas grandes? Cada um nas suas circunstâncias, na sua prisão. Eu sabia, eu sei da minha, você sabe da sua. E quando o Senhor pediu para eu ir em Isaías, aí eu não esqueci, porque eu não consigo lembrar, aí eu como está escrito ali. E eu lembrei da promessa. E eu entendi por que o Senhor me escolheu a minha vida e passar pelas circunstâncias que eu estou passando. Porque eu posso ter autoridade e mostrar Jesus para as pessoas. Eu, Daniela, não posso salvar qualquer pessoa que seja. Eu não posso salvar aqueles meninos, aquelas meninas, aquelas crianças, aqueles homens e mulheres. Mas o que eu posso mostrar para eles, que diante dessas circunstâncias que eles vivem, existe um Deus. E Jesus, que é a força, que é a fonte da vida, e que consegue fazer com que eles possam caminhar. E o Senhor diz, então: ergue teus olhos em todas as direções ao teu redor. O Senhor falando: olha para toda a tua vizinhança. Todos eles se reúnem-se. Eles vêm a ti. Teus filhos virão de longe. Sabe, irmãos, o Senhor ministra mais uma vez: nós somos tão egoístas. Estamos tão preocupados com a nossa vidinha medíocre. A gente serve um Deus tão grande, tão poderoso, mas na hora da prática, isso é uma mentira. Porque Deus fala: preocupe-se com aqui, agora, que eu farei com que essas pessoas venham até você. E elas vindo até você, porque é o maior desejo. Sabe aquele versículo: satisfaz? Eu perguntei isso para o Senhor essa semana. Segunda-feira eu recebi. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu disse para o Senhor, quando eu recebi essa postagem, eu falei: Senhor, eu não consigo entender isso. Eu não consigo agradar. O que é agradar o Senhor? O Senhor satisfazer o desejo do meu coração. E o Senhor está me respondendo agora: faça o que eu te peço, faça a missão. E o desejo do teu coração
Isso eu farei, porque diz assim, então eu darei o quê? Os filhos de longe. E tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Você crê nisso? Você crê que você pode salvar uma vida ao contrário daquilo que você está clamando? Você quer tanto os teus familiares e Deus pede, sim, mas cuida desse aqui, faça isso aqui. Não deixe a luz se apagar. O Senhor não está derramando essa luz para que nós fiquemos escondidos, para que nós fiquemos debaixo, mas Ele quer que ilumine. E se nós deixarmos a luz de Cristo brilhar, nós veremos coisas grandiosas e tremendas que o Senhor fará. Não por causa de nós, mas para que as pessoas possam glorificar ao Pai e crer que existe um Deus e também Jesus que morreu por eles. Amém? E nesta manhã, nós vamos nos levantar, crendo, como está falando no versículo, levante, não se apague, não fique apagado. Brilhe aonde quer que eu te colocar. Onde quer que eu te colocar. Porque essa luz, esse brilho, não vem de vós, mas vem de mim mesmo. Amém?